Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, vou fazer mais uma tag que a Mary Ellen, Mãe Pâncreas, me convidou para fazer. Mary Ellen, Mãe Pâncreas, que convidou. Quem não conhece, vai lá ver o cantinho delas, que eu acho difícil alguém que não conheça ela. Porque ela é a mãezona do YouTube, ok? Vai lá, gente, conhecer o cantinho dela. Então, vamos lá para a pergunta? Primeira pergunta, se eu pudesse mudar meu nome? Eu não mudaria, porque eu gosto do meu nome. Porque eu herdei o nome do meu pai, ele chama Cícero. E eu herdei o nome de Cícera. Segunda pergunta, se eu pudesse morar em outro lugar? Eu não me vejo em outro lugar. Eu me aterrisei aqui e aqui eu fiquei. Então, eu nunca morei em outro lugar, a não ser aqui em Franca mesmo, em bairros diferentes. Mas a cidade é a mesma, Franca, a capital do calçado. Se eu pudesse ter uma idade para sempre, eu teria os meus 15 anos para sempre. Eu ainda era uma criança, né, com meus 15 anos. Não namorava, não tinha vaidade, né? Era da igreja em casa, trabalhava, igreja em casa, trabalhava. Era só esses 3 lugarzinhos que eu ia. Então, eu ficaria com meus 15 anos. Quarta pergunta, se eu pudesse conhecer uma pessoa viva ou morto eu não queria conhecer, não. Mas vivo, eu prefiro conhecer pessoas vivas. E essas pessoas, que são vocês que estão no meu cantinho, que estão fazendo parte da minha vida. Então, eu gostaria muito de conhecer vocês. Vocês estão, mesmo estando longe, a gente sente o calor humano de vocês, pelos comentários. Então, isso é muito bom. Então, eu conheceria vocês. Número 5. Se eu pudesse mudar algo em minha vida, eu não mudaria nada. A não ser assim, eu mudaria que eu não ficasse doente. Essa parte do problema que eu tive, né, de câncer de mama. Eu mudaria essa história. Mas as outras eu tô satisfeita, porque se não fosse essa vida que eu vivi, não era eu. Então, só essa partinha aí que eu tirava, que eu voltava, né, e não teria. Mas tudo nas mãos de Deus, né? Número 6. Se eu pudesse viajar para um lugar, qual seria? Gente, eu gostaria de mudar para os Estados Unidos. Eu gostaria de conhecer. Número 7. Eu nunca saí escondida. Eu nunca saí escondida. Mas eu falei para minha mãe que eu ia num lugar e fui no outro. Só que eu não saí escondido. Ela sabia onde eu estava. Mas eu só mudei, né? Falei que eu ia em um lugar e fui no outro. Para de rir de mim. E fui no outro. Então, foi só isso que aconteceu e nunca mais. Porque se eu falasse que eu ia em tal lugar, que eu ia numa cachoeira, ela não ia deixar. Então, eu falei que eu ia dormir na casa de uma amiga, né? E aí, ela deixou, porque eu ia no outro dia, eu ia para a roça, na casa dessa amiga. Mas aí, não era. Era que eu ia para a cachoeira. Mas também foi só essa vez e nunca mais. Número 8. Eu nunca fiquei bêbada. Eu já fiquei bêbada. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. No outro dia, eu sabia tudo que eu fiz. Só a gente não tem o controle
do que tá acontecendo naquela hora, né? Eu ria, chorava, né? A gente só não tinha o controle. Mas que eu já fiquei bêbada, eu já fiquei. Número 9. Eu nunca ganhei num sorteio. Eu nunca ganhei num sorteio assim. Se esse servir, é um sorteio, é um bolão que eu fazia na fábrica que eu trabalhava. Eu fazia o bolão na época do Jogo do Brasil e eu ganhei 3 vezes. Número 10. Eu nunca fingi doença para matar aula. Eu nunca fingi, sempre eu ia direitinho. Eu nunca falei que eu estava doente para não ir na escola. Então, eu sempre, se eu fiquei doente, eu fiquei doente. Eu nunca fiz isso, não. Número 11. Eu nunca beijei pessoa do mesmo sexo. Não, nunca beijei. Número 12. Eu nunca fui no circo. Eu já fui no circo. Número 13. Eu nunca trabalhei. Eu sempre trabalhei. Então, desde os meus 14 anos, eu sempre trabalhei. Trabalhei até quando Deus achou que eu tinha que parar, agora nessa época que eu tô afastada. Só que agora eu fui na perícia, eles me deram alta. Mas Deus está no comando. Eu vou recorrer. Porque eu não vou conseguir trabalhar na mesma função que eu trabalhava. E outra, que essa fábrica que eu trabalhei, não tá mais funcionando. Tá só o escritório dela. Então, eu não sei como vai ser, mas Deus está no comando. Eu espero que eu vou recorrer e eu vou ganhar, em nome de Jesus. Número 14. Eu nunca peguei ônibus errado. Eu já peguei ônibus errado. E, inclusive, hoje, né, amor? Uhum. Nós pegou um Uber errado. Por quê? Chegou 2 na mesma hora. E eu entrei no primeiro que chegou. E não era. O homem falou assim, vamos para tal lugar? Eu falei, não, é paulistano. Aí meu marido, você não olhou o número da placa do carro? Eu falei, não, eu já fui só entrando. Ele falou, não, então não é o nosso, não. Aí nós desceu, nós saímos do supermercado com as comprinhas. E quando nós desceu as compras, aí já tava o outro esperando, né? Aí eu olhei, a placa era, mas riu, mas não é Rio. Mas isso acontece, né? Nas melhores famílias. O número 15. Eu nunca joguei futebol. Nunca mesmo joguei futebol. Acho que uma vez só que eu fui chutar uma bola, eu chutei e foi o chão. Aí machuquei o dedão. Isso quando eu era criança. 16. Eu nunca chorei em público. Eu já chorei em público. E se precisar, eu choro de novo. Tô nem aí. Se me der vontade de chorar, eu choro mesmo. 17. Eu nunca ganhei mais que R$1.000. Eu ganhei mais de R$1.000 porque eu trabalhava e meu salário era mais de R$1.000. 18. Eu nunca fui para um acampamento. Ó, se isso for acampamento, eu já acampei. Uma vez aconteceu, nós ir na beira de um rio, e só que não tinha lona, não tinha nada. Era a árvore e o colchão. Nós dormimos na beira do rio desse jeito, as crianças no carro, né? E os grandão no colchão. Mas não tinha cobertura, não tinha nada. Era árvore pura. Então, se isso for acampar, eu acampei. De vez em quando é bom fazer isso. Número 19. Eu nunca terminei uma borracha. Então, eu nunca terminei, porque quando elas iam ficando pequenininhas, a gente acabava perdendo. Então, eu nunca terminei a borracha. Número 20. Eu nunca namorei. Eu já namorei. Quem nunca, né? Número 21. Eu nunca dormi na casa de uma amiga. Quando eu era adolescente, nunca aconteceu isso. Mas uma vez aconteceu, né?
é igual aquela história que eu contei mais em cima, que eu ia na cachoeira, mas se eu falasse que eu ia na cachoeira, minha mãe não deixava. Aí eu falei que eu ia dormir na casa de uma amiga, para ir na roça com ela, aí minha mãe deixou. Então, foi só essa única vez e nunca mais. Número 22. Nunca tirei nota baixa. Eu sempre tirei nota baixa. E não é feio nenhum a gente tirar nota baixa. Eu tirei e pronto. Fazer o quê, né? 23. Nunca briguei na rua. Eu já briguei na rua, mas há muitos anos atrás, mas isso não vem ao caso. Passa a régua. 24. Eu nunca acreditei em Papai Noel. Eu, quando era criança, eu acreditei no Papai Noel. Mas depois de mais grande, a gente sabe que não. Mas eu nunca proibi meus filhos de acreditar no Papai Noel. Até no ovinho da Páscoa, no coelhinho da Páscoa, eles acreditaram. Porque eu fazia até caminhozinho para eles e buscar o ovinho. Então, eu deixei eles ser criança. 25. Eu nunca fui presa. Não, eu nunca fui presa. Mas, entre aspas, né, o casamento praticamente é uma prisão. Que depois que você casa, você já não sai mais igual antigamente. Apesar que eu também não saía, né? Minha mãe não deixava. Mas é mais ou menos isso, né? Então, eu já fui presa assim, né? Na época de casamento. Agora, nesse casamento, eu e meu marido, nós, ó, só anda. Graças a Deus, né, amor? Graças a Deus. Então, nós Liberdade só anda. total. Eu ando, você pode andar. Beleza. Tá de boa, cara. Tranquilo. Número 26. Eu nunca pintei cabelo. Sempre eu pintei cabelo. Quando ele começou a branquear, eu sempre pintei de preto. Já fiz luzes. E eu gostei muito do vermelho. Né? O vermelho escuro, que a gente ia no sol, ele ficava vermelho. Na sombra ele ficava escuro. Gostava muito dessa cor. E hoje eu passo tonalizante. Mas hoje eu tô gostando do cabelo assim. Acho que eu não vou pintar, não. Número 27. Eu nunca voltei para casa de manhã de uma festa. Eu já voltei para casa de manhã depois de uma festa, mas depois de casada. Né? Então, eu nunca cheguei no outro dia de manhã em solteiro, mas casada sim. E essa foi a tag de eu nunca e se eu pudesse. E eu tenho uma amiguinha que ela me cobrou, que eu não passei tag para ela. Então, hoje eu vou passar essa tag para ela. Eva Brito, você está convidada a fazer essa tag, ok? Não vai furar, hein? Tô contando com você, ok? Eva Brito. Então, vocês que gostaram desse vídeo, meus amores, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, vai comentando, vai compartilhando com os amigos. E eu tô de olho em vocês, hein? Ó. Olho, tô de olho em vocês. Não vai querer me enganar. Tudo bem? Então, beijo pra vocês e um bom final de ano incrível para vocês. Esse também de ano cheio de amor, de paz, de prosperidade, cheio de realizações em cada um de vocês. Realize o sonho de vocês. Se Deus quiser, todos vão ser realizados. Em nome de Jesus. Então, fica com esse vídeo, bater as horas, visualizações.
joinha. Ok, meus amores? Então, fica todos na paz do Senhor. Beijo.